quinta-feira, o Summit SS Oil 2026, Segurança Energética e Refino Regional. O evento reúne especialistas do setor de petróleo, gás, biocombustíveis, planejamento energético, desenvolvimento econômico e formação profissional para discutir um tema que impacta diretamente a economia e a vida das pessoas, a segurança do abastecimento energético no Brasil. E ao longo dessa edição nós vamos conversar com o Paulo de Tarso Lira para falar sobre a importância do evento que está sendo discutido aqui, né? E a importância desse debate para a nossa região. Então, Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra recebê-lo. Obrigado pelo convite. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonatas. Audiência qualificada e querida aqui de Araçatuba e região. Obrigado pelo convite. Então, Birigui recebe hoje o Summit SSO 2026. Por que uma refinaria regional está promovendo um debate nacional sobre segurança energética aqui no interior? Bom dia a todos. Então, Sueli, eu acho importante a gente destacar, porque como se fala muito, a vida acontece nas cidades. Então, quando a SSO se coloca como protagonista desse debate, é primeiro para mostrar a força da empresa, mostrar a força da empresa na região. E esse tema a gente considera muito importante porque é um tema que impacta na vida de todas as pessoas. Você tem a questão da energia, na questão da economia, do transporte, da educação, da saúde, do dia a dia das pessoas. Sem energia, essa rádio não estaria funcionando. Sem energia, o mercado que você faz as compras não estaria fornecendo alimento para as pessoas. Então é um tema muito importante e a gente resolveu tocar esse projeto para colocar a SS-Oil e as parceiras da região como protagonistas de um debate positivo para a região e para o país. E a SS-Oil, ela tem uma planta aqui na região também, em Coroados, é isso, né? Isso. É a única refinaria privada que fica no interior do país, é uma coisa importante. Próximo de um centro de produção do agro, que é a região do interior de São Paulo. Então você tem uma participação ativa da empresa na região, não só na questão de geração de empregos, na questão de pagamento de impostos, na questão de melhorias. A empresa faz muita ação solidária na região, faz muita ação de melhoria de espaços públicos da região, não só a questão de fornecimento de energia, de combustíveis para a cidade. Então a gente acha importante também como um retorno do que tudo que a cidade nos oferece. A gente está propondo dar um retorno de estudo, de debate, de proposta para tornar esse setor ainda mais dinâmico do que já é. Paulo, no mês passado vocês abriram a refinaria para autoridades aqui da região para conhecer, então foi um resultado positivo. Aí vocês viram que cabia debater mais sobre esse assunto aqui na região, foi isso? Exatamente. A gente tem uma visão muito clara de que a empresa precisa estar inserida dentro da realidade da sociedade que ela está atuando. Então, quanto mais ela for aberta para visitação, quanto mais as pessoas entenderem como ela funciona, mais pertencente àquela comunidade ela se torna. Então você teve essa visita, obviamente uma visita numa refinaria é diferente de uma visita num parque, numa escola, que teve todas as questões de segurança, mas a gente quer que a sociedade perceba a SS-Oil como um ente vivo de dentro da comunidade onde ela atua. Então teve essa visita para as autoridades, agora nós estamos fazendo esse debate sobre a importância econômica da questão energética na região, no país, enfim, para cada vez mais presente as pessoas estarem na cabeça delas o que é a SS-Oil, qual a importância dela, o que ela representa no dia a dia da comunidade. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o evento, mas até para quem está ouvindo a gente agora e não conhece exatamente o que é a SS-Oil, você pode explicar para a gente, resumidamente, o que é a empresa, o que ela faz? Isso, a SS-Oil é uma refinaria de petróleo, ela recebe insumos do petróleo bruto, boa parte deles importados, é importante frisar isso. O Brasil não tem autossuficiência energética, o Brasil diariamente precisa importar 650 mil barris de petróleo para garantir o abastecimento dos brasileiros. Então ela recebe esses insumos, faz o refino e prepara os combustíveis e outros produtos para movimentar o dia a dia das pessoas. Então esse é o trabalho, em suma, o trabalho básico da SS-Oil. É possibilitar que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam se deslocar, que a economia tenha um dinamismo maior no seu dia a dia, no seu cotidiano. E agora a gente vai falar do evento mesmo. Quais são os destaques desta primeira edição? Então, para poder fazer um debate qualificado, a gente resolveu trazer um time também qualificado para fazer
essa interação com as pessoas. Então a gente trouxe o ex-presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, trouxemos o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. A Refina Brasil é uma associação que reúne as 6 refinarias privatizadas na época do governo Bolsonaro, porque lembrar, antes disso você tinha todo o monopólio da Petrobras na área de refino. Você ainda tem a maioria das refinarias ainda da Petrobras, mas tem essas 6 refinarias, dentre elas a SSOI. Estamos trazendo também Gabriel Figueiredo Costa, que é especialista em planejamento energético, Patrícia Banzi, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o que reforça aquela questão que a gente está falando da nossa refinaria aqui da região estar inserida na economia de São Paulo, tanto é um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Tarso Tristão da Silva, diretor de unidades do Senai de Birigui e Araçatuba, e obviamente o nosso CEO Ricardo Moura, CEO da SSO Energy, que vai falar sobre a importância da empresa para a região. Então a ideia é você ter todo um debate sobre infraestrutura, energia, dinâmica, produção, para as pessoas entenderem de uma forma ainda mais clara a importância da empresa aqui para a nossa comunidade. Esse evento, ele não é aberto ao público. Quem pode participar? Então, a gente fez uma lista de convidados, mas vai ter uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Então quem quiser assistir, pode assistir. Isso. Vai ter... depois a gente passa direitinho os canais para vocês, mas vai ter uma transmissão ao vivo, porque a questão não é nem a questão de ser um assunto técnico ou não, mas é porque é questão de espaço. Se a gente pudesse, a gente traria toda a população de Araçatuba, Birigui e região para o nosso evento. Mas hoje, pelas facilidades que o mundo online nos proporciona, vai ter uma transmissão ao vivo, então vai ser possível acompanhar os principais pontos do evento, sim. E o evento vai ser o dia todo? Não, vai ser pela manhã, tem um debate até volta de 10h40, 10h45, depois vai ter uma visita na refinaria, uma visita técnica. E é importante trazer essa discussão para o interior paulista. Eu comecei a entrevista falando isso, mas é porque a gente precisa valorizar esse tipo de iniciativa. Inclusive, a SSO ela é a única refinaria privada no país, é isso mesmo? Não, é a única refinaria no interior. No interior, entendi. Nós temos 6 refinarias privadas. Mas de qualquer forma, é pouco esse número, entendi. Sim, você tem uma demanda muito grande. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem mais ou menos 320 milhões de pessoas e tem quase 120 refinarias. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, ou seja, 100 milhões de pessoas a menos, refinarias privadas, falando, né? Uhum. Você tem mais ou menos entre 18 a 20 refinarias privadas. Todas as outras são pertencentes à Petrobras. Porque é bom lembrar, a gente teve todo um histórico de monopólio da Petrobras, uma empresa que lá atrás era estatal, hoje é de economia mista. Então essa mentalidade, você ter necessidade de criar novas refinarias, trazer mais investimentos. E mais do que isso, a importância de trazer esses investimentos para o interior. Porque muitas vezes você tendo a refinaria no interior, você gera um dinamismo econômico muito maior do que o gasto de você refinar no litoral e trazer para o interior. Então, se você tivesse mais refinarias no interior do país, por exemplo, em regiões como essa, que o agro é muito forte, você teria um dinamismo maior da energia, isso representaria menos custo, e tendo mais refinarias, você tem uma competição maior, consequentemente, você tem mais chance de ter um preço mais acessível para os consumidores. Para quem está ouvindo a gente também, Paulo, e é leigo, o que a SS Oil faz? Ela refina o petróleo aqui e transforma ele em combustíveis? Isso. Em gasolina e petróleo, diesel, nafta, se não me engano. Nafta não, petróleo, diesel, gasolina, diesel e basicamente isso. E aí é vendido para onde? Ele é entregue para as distribuidoras e essas distribuidoras fazem distribuição para os diversos postos de combustíveis do país. Então aqui já sai o combustível pronto daqui? Sai. Vai para as distribuidoras e as distribuidoras que levam para os postos. Isso, espalha pelos postos de gasolina em todo o país. E todo o petróleo ele vem de fora? Boa parte sim, você tem uma autossuficiência na extração, desde a época do pré-sal, em 2008, 2009. Mas o que acontece? Você tem boa parte do petróleo vendido para fora por uma série de questões que são mais complexas para explicar para o ouvinte. Sim. Mas tem questão tributária, questão regulatória. Muitas vezes é mais vantajoso para as grandes empresas que extraem petróleo vender para o exterior do que vender para as empresas daqui. E também tem uma questão concorrencial. Muitas vezes a Petrobras prefere vender para as refinarias dela do que vender para as refinarias que hoje são privatizadas e são, ao fim e ao cabo, concorrentes dela. Mas é uma questão que também vai ser debatida, a importância de você ter um mercado mais equilibrado, porque, de novo, se você tem um mercado equilibrado, com a questão regulatória correta, tributos mais justos, você tem mais concorrência.
E, de novo, foi o que eu falei lá atrás. Você tendo mais concorrência, você tem mais condições de ter um preço melhor. O presidente da Refina Brasil, Evaristo, uma vez fez uma comparação que é bastante interessante, que é como se você fosse numa feira. Deve ter muitas feiras de rua aqui em Araçatuba, Birigui e região. Se você tem uma barraquinha que vende laranja, aquele preço é uma. Se você tiver 6 barraquinhas vendendo laranja, 10 barraquinhas vendendo laranja, você pode escolher qual é a laranja de melhor qualidade e qual a laranja de melhor preço. Então, isso é mais vantajoso para o consumidor. Então, tem todo esse debate que o Brasil ainda está na questão de competitividade, na questão de desenvolvimento econômico, na própria questão de mentalidade, engatinhando. E eventos como esse são importantes também para isso, para ser uma forma pedagógica para mostrar para as pessoas que sim, tem um caminho que precisa ser trilhado, tem pessoas capacitadas em condições de trilhar esse caminho, então esperamos que sejam primeiros de muitos eventos. Né? Então é um mercado muito promissor, inclusive. É um mercado muito promissor, é um mercado muito necessário, né? Foi como a gente estava dizendo, é um mercado vital para saúde econômica de um país. Se você não tiver essa questão de segurança energética, se você não tiver questão bem firme na cabeça das pessoas, que você precisa ter uma estrutura de distribuição de combustíveis, um país entra em colapso. Tanto que você vê nas questões, acabou agora recentemente, felizmente, o conflito no Oriente Médio, uma das primeiras ações que você tem é você bombardear as áreas de suprimento energético. Você teve um colapso mundial, uma queda no preço do petróleo, por quê? Porque se fechou-se um estreito que muitas pessoas não conheciam o nome, que era o Estreito de Hormuz, e aquilo gerou um caos de preços, insegurança no mundo inteiro. Então, para você ver, é uma área econômica, uma atividade econômica muito importante. Então, que muitas vezes é invisível para as pessoas. As pessoas só sabem reclamar, o preço da gasolina está mais alto, está mais baixo, não sabe como funciona esse processo todo. Mas é importante ter isso em mente, que é como se fosse uma veia de um sangue que está correndo. Sem isso, a economia para. E nesse caso, principalmente, sofre muito impacto externo também, né? Sofre. Como você falou, não é uma coisa, não é só o mercado interno, ele não se regula sozinho simplesmente. Ele tem um impacto, no caso dos combustíveis, externo muito grande. Por isso que é importante a gente frisar. Quanto mais refinarias a gente tiver, quanto melhor for a extração do petróleo, quanto for a distribuição desse combustível, mais segurança energética o país tem. Tendo mais segurança energética, você fica mais imune a choques externos, não só a questão de preço, porque o preço vai acabar impactando, porque é o mercado global, mas a questão de você ter condições de não ficar tão abalado com choque externo. Felizmente, nós somos um país que, mesmo com alguns problemas recentes, a questão de tarifaço, enfim, não somos um país que estamos envolvidos em guerra, não somos um país que tem grandes problemas climáticos. Mas se for lembrar, em 2018, que os caminhoneiros fizeram aquele protesto, em uma semana que eles se recusaram a distribuir o diesel, o país colapsou. Foi aquele caso, aquelas filas enormes, deve ter acontecido aqui em Brasília, acontecia muito. Você ia para a fila, você assistia séries e séries pelo Netflix e você estava esperando para abastecer o seu carro. Então, qualquer solavanco, qualquer suspirozinho, você gera uma crise complicada. Além do desabastecimento também. Além do desabastecimento. Né? De suprimentos de outras áreas também que não chegavam até onde deveriam chegar. E tem uma outra coisa que é importante também. Se você tem um combustível com suprimento baixo, esse combustível fica mais caro. Se esse combustível fica mais caro, você tem o preço repassado para toda a cadeia. Você gera inflação de alimentos, você gera inflação de transporte público. Você, por exemplo, está tendo recentemente o presidente da Associação das Companhias Aéreas estava reclamando da questão do combustível de aviação, que ia ficar muito caro. E aí tem companhias aéreas que às vezes ficam receosas de colocar mais voos à disposição. Você tem as empresas de ônibus que usam diesel para transportar as pessoas a trabalho ou a lazer pelo país inteiro. Se tiver um diesel muito caro, ela vai impactar no preço e o preço da passagem fica mais caro para o consumidor. A questão do frete dos caminhões para levar o alimento para os mercados, você vai ter uma inflação de alimentos dá um impacto gigante na inflação, IPCA e IGPM, enfim, que são dos aluguéis. Então tudo isso vai, mesmo que não impacte diretamente só no preço da bomba, impacta no dia a dia das pessoas. Toda uma cadeia por trás do setor de combustível, setor de energia, que é impactado. E ninguém quer preço mais alto, né? Exato, então tem muita coisa, tem muito impacto econômico que muita gente não imagina, né? Então as pessoas às vezes associam refinaria apenas à produção de combustível, mas tem muitos outros impactos e tem também oportunidades. Nessa área, principalmente quando a gente fala aqui da nossa região, da refinaria que fica em Coroados, é complicado achar mão de obra ou não?
Olha, eu acredito que não. E a SSO tem um cuidado muito grande de fazer treinamento para as pessoas, de qualificar essas pessoas na hora que elas estão chegando lá. E como é uma empresa que tem embora seja uma empresa qualificada, mas numa planta dessa condição, você tem mais ou menos 130, 140 pessoas trabalhando lá, você tem condição de exercer várias atividades. Então você tem espaço, pessoas de todas as qualificações, de todas as áreas, para poder atuar lá, desde as áreas mais simples até as áreas mais refinadas. Isso também ajuda no desenvolvimento socioeconômico e educacional da cidade também. Porque se você tem, às vezes, uma empresa que é destacada na região, muitas vezes aquela empresa vira um objeto, um sonho das pessoas de irem trabalhar lá. E as pessoas muitas vezes buscam fazer essa parceria ou buscam se qualificar melhor, se especializar melhor para trabalhar naquela empresa. E a SSO tem essa parceria muito grande com o SESI, Senai e outros órgãos de treinamento de pessoal, enfim. De novo, não tem como a gente imaginar uma empresa desse porte sem a sociedade em volta dela. E a sociedade abraçando essa empresa é um ganha-ganha, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, é um ganha-ganha para todos nós. Então, quanto mais pessoas tendo a SSO como espelho, como objetivo de emprego futuro, mais elas vão se qualificar. E muitas vezes se qualificam e não conseguem emprego na SSO, mas conseguem emprego em outros locais. Então gera um custo-benefício bastante interessante para a região. Paulo, quando vocês abriram a visita da SSO no mês passado para as autoridades, para os prefeitos, houve também um anúncio de que a empresa deve se expandir aqui na região, é isso, né? Isso, a ideia é a gente de fato ir aos poucos, e expansões dessa natureza são importantes, serem bastante planejadas, e são bastante planejadas, porque muitas vezes uma empresa fica animada com uma situação nova, se expande de uma forma muito rápida, aquela expansão não é uma expansão sustentável. Então é muito importante ter isso em mente, que a ideia é fazer uma expansão sustentável, organizada, paulatina, para você ter condições cada vez mais de abastecer a região, cada vez mais ser um ponto de referência em geração de emprego, que é outra questão importante. Você precisa de tanto emprego no país, né? Você tem, nesse momento, até os índices de emprego estão bastante positivos, mas a economia brasileira dá muitas oscilações. Então, quanto mais você tiver empresas que tenham uma solidez, uma robustez econômica, uma robustez administrativa, mais empregos qualificados você vai estar gerando. E mais oportunidades de emprego para essa população você vai estar gerando. Então é nosso objetivo mesmo. Não precisa ser uma coisa acelerada. Não queremos virar a maior refinaria do país ou a maior refinaria da América Latina. Mas a nossa proposta, a nossa missão, nosso compromisso é tornar cada vez mais a SSO uma empresa melhor, mais eficiente, mais qualificada, gerando mais tributos também, que é muito importante. Os impostos que são pagos pelas empresas são revertidos em benefício para a população. Então você acaba virando como parte importante de um eixo econômico, de dinamismo econômico para toda uma região. E sobre o evento de hoje, voltando aqui para o evento, dos temas da programação, qual você acredita que mais deve chamar a atenção de quem vai participar hoje? Olha, a ideia de fazer proposta hoje era você ter um leque de opções bastante amplo. Então você vai ter o representante da Refina Brasil, que é das refinarias privadas, você tem um ex-presidente da Petrobras, que tem essa visão macro, visão de governo, visão da empresa, que durante muito tempo e ainda hoje é a principal empresa que dita os rumos do planejamento energético. Você tem o representante do Senai, que vai dar essa visão da qualificação da mão de obra, da importância de você ter treinamento, da importância de você ter preparação para as pessoas. Você vai ter o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo mostrando a importância da empresa e do setor para a economia da região. Então eu acho que seria injusto a gente dizer que tem um tema mais importante do que outro. Eu acho que quem puder ter a oportunidade de acompanhar o nosso debate hoje pelo YouTube, pelas redes sociais, depois pelos cortes que vão estar presentes na rede da SSO, aqueles cortes de internet, eu acho que vai ter um debate bastante qualificado, vai ser um debate que vale a pena ser assistido e ser guardado mesmo, né, para a população ter orgulho da região, ter orgulho da empresa e ter orgulho do que pode ser feito de melhor ainda nessa área de economia.
Eu ia fazer essa pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim, que era exatamente qual o legado que vocês esperam deixar com o Summit. Seria essa questão do orgulho, das pessoas conhecerem mais também. Eu acho... duas questões, a técnica e a cultural também, vamos dizer assim? Isso, porque assim, a técnica é uma coisa importante, e numa refinaria você não tem como jogar fora a técnica. Ou então a gente foi fazer uma visita, você tem todo o protocolo, o celular não pode estar funcionando, você tem toda a questão da EPI. Então a técnica você não tem como separar. Mas quando você humaniza uma empresa, as pessoas também se sentem mais ou menos sócias e parceiros dela. Então a importância da gente humanizar esse SOI e de tornar esse SOI porta-voz de debates, não só do refino, como você falou, não só de você pegar um óleo bruto e transformar em gasolina, transformar em diesel. É o que essa empresa representa para a cidade, o que ela pode trazer de benefício. Então você faz com que as pessoas tenham orgulho, as pessoas da cidade tenham orgulho. Nossa, nós temos uma empresa que está aqui fazendo isso. Fazemos com que os trabalhadores, os funcionários dessa SOI se sintam pertencentes à cidade e sintam orgulho de estar fazendo aquele trabalho cada vez melhor. Eu acho que quando você faz um evento dessa natureza, quando você se propõe a fazer um debate desse porte, você deixa... Quando a gente fala legado, fica engraçado, porque fica parecendo que legado é uma coisa estanque. Eu fiz isso, deixei um legado e depois eu não faço mais. Não, é um legado que vai ser construído constantemente, mas precisa ser dado o primeiro passo. Teve a visita há 3 semanas atrás das autoridades, agora está trazendo especialistas do setor econômico para debater isso. E eu acho que a chance de terem cada vez mais eventos como esse, para a empresa ser uma empresa realmente viva, dinâmica na realidade da região, é cada vez maior. Então eu acho que o legado é esse, é um legado constante, não é um legado estático, é um legado constante, como é o setor de combustível, o setor dinâmico que faz o país girar, né? Paulo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma honra recebê-lo. Desejo sucesso no evento de hoje. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Sueli. Obrigado, ouvintes da Jovem Pan. Espero que vocês gostem depois do que viram. Espero que vocês continuem também. E a gente estava falando ontem, a gente está aqui no interior de São Paulo, é impressionante a pujança econômica, né? Que vocês continuem assim, com essa disposição, com essa garra, com essa vontade de ajudar o país a evoluir, porque tem tanta coisa para ser feita pelo esse Brasil. O Brasil tem tantas condições de ser mais competitivo do jeito que é, e regiões como essa do interior de São Paulo, essa região aqui de Araçatuba, Birigui, Coroados, enfim, é um setor muito importante para a economia. O Brasil precisa muito de vocês e conta com esse SOI. Os microfones aqui da Jovem Pan Araçatuba estão sempre abertos. Quando tiver novidade, por favor, volte aqui para contar pra gente. Com certeza. Hoje nós estamos falando sobre o Summit SSOI, o evento que discute segurança energética, desenvolvimento regional e os desafios do abastecimento do Brasil. Nós recebemos aqui o Paulo de Tarso Lira, que é consultor de comunicação, ele também é assessor de comunicação da SSOI Energy e também será o mestre de cerimônias do Summit SSOI 2026. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é uma pausa rápida, e daqui a pouco a gente volta com mais notícias no Jornal da Manhã Araçatuba. Não saia daí. Jornal da Manhã.